Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões, estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje, 7 incríveis lições de vida do Albert Einstein, do físico teórico Albert Einstein. Selecionei aqui algumas lições do livro dele, que eu vou dizer para você daqui a pouco o livro. Lições importantíssimas para o seu estudo, para a sua vida, para o seu trabalho. Algo que você pode extrair da genialidade do Albert Einstein e pode aplicar na sua vida de uma maneira muito prática. Antes de tudo, você que está no YouTube, rapidamente já clique em gostei, já compartilhe, se puder já deixe um comentário de participação. Agradeço muito vocês que têm participado no YouTube, o canal tem crescido, as pessoas têm compartilhado, assistido, muito obrigado. Você que está nas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, lembre-se de compartilhar, manda para o grupo dos amigos, da família. Façam com que outras pessoas também conheçam o Piscinecast. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e depois faz uma maratona de Piscinecast que tem muito conteúdo. Você pode conferir no canal do YouTube ou mesmo no feed dos podcasts. Aí tem muito episódio bacana com muita informação para você. Certo? Então, olha só, a lição desta semana é desse livro aqui, tá? Como eu vejo o mundo, de Albert Einstein. Tá? Esse é um livro que não é um livro que ele escreveu a respeito dele mesmo, mas são textos do Einstein. É uma coletânea de vários textos dele. São textos que ele publicou em artigos, em revistas, de cartas que ele enviou, né, que foram permitidos que publicassem. Então tem tudo aqui. Então o livro ele tem duas partes. Uma parte mais genérica do Einstein, né, da sua visão de mundo pacifista, da sua visão de mundo em relação à educação, ao trabalho e aquilo que ele estava vivendo no momento, né, um período de Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra. E no final, o livro trata mais da questão da física teórica. Eu não sou físico, então ali é um assunto que não me prendeu tanto. Eu li todo o livro, né, mas é um assunto que não me prendeu tanto. Mas eu acredito que vale a pena a leitura desse livro. O que eu vou colocar aqui não é nem uma fração do conhecimento que tem dentro desse livro. Vou deixar. Eu encontrei esse livro num sebo, né? Eu costumo, às vezes, ir no sebo aqui da minha cidade. Eu gosto ainda de ir em livraria, selecionar livros na hora, tá? Eu não só seleciono livros online. E aí eu encontrei esse livro, adquiri, gostei. E vou disponibilizar aqui embaixo o link, se tiver da Amazon, para você adquirir pela Amazon. Se não tiver, você vai ter que adquirir em algum sebo, tá? Lembrando que você comprando seus livros no nosso link da Amazon, você ajuda o nosso Piscinecast a se manter, tá? Então, muito obrigado a vocês que adquirem, não tem custo nenhum para você comprar pelo nosso link da Amazon aqui no YouTube, ou seja, no podcast, que se você estiver clicando, isso ajuda bastante. Muito obrigado, tá? Vou deixar o link embaixo desse livro. Olha só. Então eu selecionei 7 lições. São 7 lições práticas, 7 lições diretas do Albert Einstein. Eu selecionei as lições mais ligadas à vida de maneira geral e ao trabalho. Tá? Então, ali você vai ver, por exemplo, ele falando do momento de humanismo, da guerra, do quanto ele era contrário aos exércitos, né? Como ele achava que era horrível essa ideia de exército na humanidade. Então, assim, ali ele vai para uma questão muito mais do mundo, porque ele se tornou uma referência mundial. E isso dá para entender um pouco até da característica de como que é o Einstein. Mas aqui eu deixei o mais básico, o mais prático para você. E para a gente já começar direto ao ponto, né, então a primeira lição do Albert Einstein, uma lição incrível de vida de Albert Einstein olha o que ele escreve: eu, enquanto homem, não existo somente como uma criatura individual, mas me descubro membro de uma grande comunidade humana. Ela me dirige, corpo e alma, desde o nascimento até a morte. Quis iniciar com essa lição do Albert Einstein, por quê? Porque o Einstein, nesses escritos dele, e é importante que aqui é uma visão do próprio Einstein. Eu não li a biografia do Walter Isaacson, que eu ainda vou ler e vou trazer aqui no Piscinecast. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Einstein fala que por ele, as ambições de vida dele não eram dinheiro e bens materiais. As ambições de vida dele era conhecimento. E é importante situar esse Albert Einstein enquanto indivíduo dentro da comunidade, porque ele via esse conhecimento dele sendo espalhado para toda a comunidade humana.
Isso é um valor muito importante. Eu já comentei com vocês várias vezes sobre esse senso de comunidade. Uma coisa que o Marco Antônio fala muito em suas meditações. O seu dever como cidadão dentro da sua comunidade. É uma coisa que eu mesmo estou precisando melhorar cada vez mais, e eu procuro melhorar cada vez mais. Quando eu faço esse Psinecast, a minha ideia é justamente o enriquecimento de uma comunidade maior. É o que eu gosto. É o que eu vejo. Eu poderia estar fazendo, sei lá, outra coisa aqui. Vou com todo respeito a todo tipo de conteúdo, é lógico, né? Vou fazer uma dancinha aqui num vídeo, etc. Eu acredito que já tem pessoas que contribuem para esta causa da dancinha. Então, é um conteúdo que às vezes eu percebo que faz falta. Discutir um livro, uma ideia, de uma forma um pouco mais pontual, não tão séria, mas também não tão brincalhona. Trazer esse conhecimento por uma reflexão para que instigue outras pessoas a buscar ainda mais esse conhecimento. Isso é importantíssimo. Isso é uma visão minha. É importante você, enquanto indivíduo, pensar qual que é o seu papel dentro da sua comunidade. Qual que é a sua visão dentro da sua comunidade? Qual que é o impacto que você faz? Pode ser na sua comunidade, eu não estou falando da sua cidade, do país, do Brasil e toda essa coisa. Não, cara. Começa na sua casa. O que você faz na sua casa pelas pessoas que moram com você? Você é uma pessoa que ajuda ou você é uma pessoa que atrapalha? Os vizinhos, você é uma pessoa que ajuda ou você é uma pessoa que atrapalha? Na sua cidade, você é uma pessoa que ajuda ou você é uma pessoa que atrapalha? Entender que você faz parte desse meio maior faz com que você comece a trabalhar a sua humildade. Tem pessoas que já têm isso naturalmente, mas para algumas pessoas isso é complicado de ser trabalhado. Eles acham que não, eu faço isso mesmo. Então tem pessoas que elas furam fila porque não, eu faço isso aqui que é mais importante mesmo. Atrapalho o trânsito, não, eu faço isso aqui mesmo porque eu quero ir mais rápido. Jogo lixo na rua e toda aquela coisa. Entendeu? E mais uma vez, eu coloco tudo isso aqui, eu sou o melhor, estou jogando todo mundo. Pelo contrário, eu também tenho as minhas questões a serem trabalhadas. É uma reflexão para mim também. Qual que é o meu papel dentro da comunidade? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, agora, nós fomos aqui na nossa cidade, começou a coleta seletiva de lixo. Eu nunca tinha feito coleta seletiva de lixo. Aí tem agora, as 2 lixeiras, tudo, você vê, uma coisa que já se fala há quanto tempo, E agora nós começamos aqui em casa, e eu tava conversando com a minha esposa, a gente começou a separar o lixo, e aí você pensa assim, fala, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei já a fazer isso antes? Tem pessoas que já estão há muito tempo em coleta seletiva, o cara tem uma noção muito mais clara disso, tem uma noção de produção de lixo. E eu passei a refletir muito sobre isso em um vídeo que a minha esposa me mandou, da BBC, mostrando para onde eram encaminhados os lixos, as roupas. Do mundo. Tem um lugar lá num país da África, peço desculpa se estiver errando, porque agora eu estou indo pela minha memória, num país da África, onde é enviado todo o lixo de roupa que não é consumida para esse país. Então, montanhas e montanhas de lixo só de roupa. E aquilo é horrível, não tem como, não há como aquilo ser... não tem como aquilo sumir, desaparecer. Você não pode tacar fogo porque tem elementos ali que são tóxicos. Se você deixa embaixo da terra, ele demora anos para poder desaparecer. Então, é uma coisa que só acumula lixo. O quanto nós geramos de lixo. Você vê, é uma consciência que eu estou começando até agora e eu já poderia ter tido há muito tempo atrás. Que me faltou o quê? Conhecimento, acesso a isso, mais informação. Isso tudo é muito importante. Por quê? Porque isso tem um impacto de forma geral. Eu estou lendo o livro agora recente também, já falei para você, estou lendo os livros do Yuval Harari, já trouxe aqui para você o Sapiens, e ele estava comentando no livro, as 21 lições para o século XXI, justamente da questão da natureza, do aquecimento global, do nosso impacto em torno de tudo isso, e muitas vezes isso é deixado de lado. Nós não pensamos a respeito disso. Nós não pensamos em geração de energia limpa ou na economia de água. São coisas que devem ser colocadas em questão quando você pensa que você é um indivíduo dentro de uma comunidade maior. Não é só convivência, é também
permitir com que essa comunidade, essa sociedade onde nós vivamos, nós estamos vivendo, permaneça para as gerações futuras. Bem clichê isso, né? É bem comum, é bem batido isso, mas é uma coisa que se perde em meio a tanta informação que nós temos. Então, a primeira lição do Albert Einstein é: não existo somente como uma criatura individual, mas me descubro membro de uma comunidade humana. Antes de tudo, ele não era alemão, judeu, depois, né, ele não era isso, ele era um ser humano. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Antes de qualquer coisa, você é um ser humano. É isso que você deve levar sempre em consideração. A segunda lição incrível do Albert Einstein para a vida é a seguinte, olha o que ele coloca aqui, ó. O mistério da vida me causa a mais forte emoção. É o sentimento que suscita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece esta sensação ou não pode experimentar o espanto ou surpresa, já é um morto-vivo e seus olhos se cegaram. Olha que interessante aqui, né? O mistério da vida me causa a mais forte emoção. Albert Einstein se via curioso diante do mundo, se via interessado pelo mundo. A vida para ele, a vida de forma geral, causava nele um sentimento que levava à beleza, ao espanto, à arte, à ciência. Tudo isso surgia da mente dele diante da própria vida. Por isso que ele coloca: se alguém não conhece esta sensação ou não pode mais experimentar espanto ou surpresa, já é um morto-vivo e seus olhos se cegaram. Se a coisa simples da vida, por exemplo, como uma plantinha nascer, não lhe causa mais espanto, peraí, você já está sendo... Não é que você é um morto-vivo, né? O Einstein aqui também, ele pega pesado, não é um zumbi. Você ainda não é um zumbi, mas você já não está vendo mais beleza na vida. Você está deixando que as coisas passem e você não está reparando. E essa beleza da vida é o que dá o impulso, não só para você viver, mas a curiosidade de você buscar conhecimento, de você seguir, de você compreender o mundo em que você vive. É preciso observar a beleza da vida. Em tudo. Se tem uma coisa que eu gosto muito é engenharia. Eu não fiz engenharia, entendo bem pouco de exatas e tudo, mas eu gosto muito de ver projetos de engenharia. Às vezes eu vejo no National grandes obras, construções, e às vezes eu fico observando aquilo e falo, cara, que coisa que faz nós chegarmos nesse nível de construção, de exatidão, de produção. Sabe uma coisa que até hoje eu gosto muito? É a própria aviação. Eu acho espantoso a possibilidade de um avião poder decolar e se manter no ar e levar as pessoas em segurança de um lugar para o outro. Você vê, isso é possível somente com a inteligência humana. Isso é de se causar espanto. Isso aqui mesmo que está acontecendo nesse exato momento. Poder falar no microfone, transformar isso em dados, esses dados serem passados e outras pessoas terem acesso. Isso é para você olhar e falar, caramba, cara, é maravilhoso. São coisas que o ser humano produz que são maravilhosas. Isso eu estou falando de produção do ser humano e fora a questão natural. Que às vezes a gente olha um mar, uma natureza, as montanhas. Tudo isso deve gerar em você uma emoção a ponto de você observar e falar, caramba, cara, eu sou só um ponto no meio disso tudo aqui. E essa curiosidade é muito importante, porque se você quer desenvolver algo para a sua vida, algo que torne a sua vida enriquecida, você tem que olhar para a vida de uma forma de causar espanto, surpresa e curiosidade. A curiosidade diante da vida, do que ela pode gerar para você, do que você pode ter. E eu não estou falando só de bens materiais, de conhecimento, de experiência, de tudo aquilo que você pode trazer para a sua vida. É lógico. Poxa, professor Piscini, é muito fácil você ter espanto pela vida quando você não está preocupado com as contas que você vai pagar ou com a dificuldade financeira que você possui. Eu entendo, eu compreendo isso aí. É muito mais fácil você ter um espanto pela vida quando as coisas já estão tudo acertadinhas, né? Você tem uma comidinha ali, você pagou suas contas.
Mas mesmo diante das dificuldades, você consegue parar. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu já passei por situações bem complicadas, tá? Eu costumo não falar muito sobre isso, mas bem complicadas mesmo. E mesmo assim eu ainda parava um momento e falava, cara, eu não vou desistir. Olha que coisa maravilhosa que é isso aqui, a vida e tudo isso que se passa, né? Sempre há uma coisa para se agradecer na vida da gente. Seguindo aqui, terceira lição de Albert Einstein para a sua vida. Olha o que ele escreve. Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Um parêntese rápido, tá? No livro, ele fala muito em homem. Esse homem é a humanidade, tá? Então eu vou deixar nas palavras que está até no próprio livro, a tradução é antiga. Né? Então se fala muito em homem, mas o homem no sentido de humanidade, tá bom? Só para deixar bem claro isso aí. Então ele coloca o seguinte, olha. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser compreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado que uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Ele pega pesado algumas vezes, né? O Einstein pega pesado. O que ele quer dizer com isso aqui? Não é só o conhecimento técnico e prático. Não é só isso. A vida é muito mais do que isso. A vida é arte, a vida é beleza, a vida é a moral do ser humano. É você levar tudo isso de forma harmoniosa na sua vida. Não basta você ser um excelente profissional técnico, executa com perfeição, mas você não enxerga a beleza da vida, mas você é moralmente mal, ruim, seja o que for que isso a gente possa considerar isso, você, como ele coloca, se assemelhará assim a um cão ensinado do que uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Harmoniosamente desenvolvida. Veja que coisa interessante. Procurar agregar na sua vida um conhecimento total. Você vê, a gente vai trabalhando, né, no conhecimento, nesse conhecimento mais regrado da faculdade. Você vê que nós vamos afunilando, né? O conhecimento ele vai afunilando, ele vai reduzindo. Mas é importante você, de maneira própria, expandir os seus olhares. A arte vem para te ajudar nesse aspecto. A arte é fundamental nesse aspecto. Reconhecer a arte, a música, o teatro, o desenho, tudo isso é muito importante. Recentemente eu assisti um filme do George Clooney. O filme do George Clooney retratando dos soldados que foram responsáveis por recuperar toda a arte roubada pelos nazistas. Um filme muito bom, vale a pena. E se eu não me engano era o presidente Eisenhower, que estava falando, tá lá, ele comenta junto com o George Clooney, ele fala, né, mas cara, você vai fazer tudo isso por causa de arte? E aí ele fala, mas isso aqui é tudo que o ser humano produziu, de mais belo. Nós vamos deixar se perder? Há uma importância na arte, um valor importantíssimo. E o filme é até pesado, você vê ali quadros serem queimados, quadros do Picasso que foram queimados, porque os nazistas não gostavam do estilo de arte moderna na época. Moderna, quando eu digo, não a escola moderna, moderna naquele período, né? Contemporâneo, né? A arte contemporânea deles. Eles queriam só aquela arte clássica, né? A beleza, o realismo e toda aquela coisa. Então tudo isso é o que vai tornar você ser humano. Você não é só um cara que executa alguma coisa técnica. Imagine só um médico que é um médico 100% técnico. O que ele faz? Não, ele cura, mas ele não sabe lidar com o ser humano. Às vezes, para uma pessoa, vale muito mais. Vai ficar bem bobo isso que eu vou falar. Mas você conforta ela muito mais com um sorriso do que você dando um remédio para ela. Tudo bem que se ela estiver sentindo dor, o sorriso não vai resolver. Alguém vai falar isso, eu sei. Tem gente que é bem analítico e vai falar, sorriso não cura dor, é verdade. Mas ele alivia. Ele alivia de verdade. Para algumas pessoas, sim. Algumas pessoas necessitam muito mais desse carinho do que toda aquela parte técnica. E quando você consegue englobar esse conjunto técnico, humano, artístico, você tem um profissional muito mais enriquecido.
Você pode pegar, por exemplo, o próprio Albert Einstein. Você vê, ele era um cara interessado na arte, interessado no pacifismo, interessado na questão política, físico teórico. Você quer coisa mais lógica e matemática do que ser um físico teórico, mas interessado na arte, na imaginação. Expande a genialidade do ser humano. Leonardo da Vinci, pintor, escultor, interessado por matemática. Lado criativo, lado lógico, expande a genialidade do ser humano. Então procurar fazer isso, se tornar um ser humano completo, é o que vai desenvolver a sua genialidade. Porque você desenvolve a sua própria genialidade. Ser gênio da humanidade não é só aparecer lá como gênios da humanidade. Não é isso. Se você é um ser humano completo, você é um gênio presente na sua comunidade, que pode enriquecer as pessoas com o seu conhecimento, com a sua ajuda técnica, seja da maneira que for. Seguindo aqui, vamos lá. A quarta lição de Albert Einstein para a vida. O ensino deveria ser assim, escreve ele. Quem o receba, o recolha como um dom inestimável, mas nunca como uma obrigação penosa. Nós temos uma cultura, você vê, o Albert Einstein estava escrevendo isso em, sei lá, em quanto, 40, em 50, você vê, nós temos uma cultura que ela coloca os estudos como uma obrigação. É uma obrigação, você tem que é obrigado a estudar, você não vê o prazer no estudar. Algumas pessoas conseguem fazer isso, seja com um suporte em casa, seja porque desenvolve isso naturalmente. E quanto mais prazer você tem na vida intelectual, quanto mais prazer você tem no ensino, mais você aprende, mais você consegue enriquecer a sua vida. Se você continuar vendo sempre o estudo como uma grande obrigação, sempre vai ser muito complicado. E eu sei que é uma linha muito tênue isso aqui. Eu atendo pessoas que estudam para provas, e aí vem aquela coisa, mas professor, às vezes você fala que tem que fazer, tem que ser disciplina. É porque tem que construir uma mentalidade. Mas no mundo ideal, no mundo verdadeiro, né, vamos para a utopia aqui. O ensino tem que ser algo prazeroso, não uma obrigação. As pessoas têm que querer estudar, gostar de estudar, estar felizes em estar estudando, em aprendendo algo novo. Não felizes só em consumir, que é o mundo que nós vivemos hoje, né? O mundo do consumo, não o mundo do aprendizado. Eu preciso consumir, inclusive informação. Eu tenho que tomar cuidado muitas vezes. Eu não quero que o Piscinecast caia num consumo de informação aleatório. Eu coloco aí o professor Piscine rodando em 2 vezes, escuto ele, pronto, depois já escuto o outro e vai. Não é esse o fundamento. O fundamento é aprender, descobrir, se interessar, pesquisar mais, ter curiosidade, produzir conhecimento. É só isso que vai libertar a pessoa. O aprendizado liberta você. O conhecimento liberta você. Porque a partir do conhecimento você consegue ter novas visões e novos caminhos que você pode levar à sua vida. Isso é a coisa mais importante que você vai fazer. E você não faz isso se você não fizer com prazer. É muito difícil. Fica mais penoso. E muitas vezes você não aprende. Então, trazendo novamente a frase, né? O ensino deveria ser assim. Quem o receba, o recolha como um dom inestimável, mas nunca como uma obrigação penosa. Vamos para a próxima lição. A quinta lição do Albert Einstein para a sua vida. Um trabalho intelectual moderado não prejudica a saúde. Chega mesmo a prestar serviço, indiretamente, de certo modo, à semelhança de um exercício físico razoável. Essa frase ele coloca aqui sobre um curso que estava sendo aberto, um curso acadêmico sendo aberto, e ele estava falando sobre essa possibilidade de estar sempre em um processo de trabalho intelectual. O que é o trabalho intelectual? Lendo, vendo boas peças de teatro, refletindo sobre um assunto, assistindo bons documentários, esse trabalho intelectual constante. Então ele fala que um trabalho intelectual moderado não prejudica a saúde. Essa é a visão do Einstein. Ou seja, se você ficar constantemente estudando, lendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, isso não vai te fazer mal. Pelo contrário, isso vai se equivaler a uma atividade física
moderada. É a caminhada que muitas pessoas fazem. Eu faço exercício, faço uma caminhada, ando de bicicleta ali, uma coisa ou outra. Assim como você faz a sua caminhada, você come a sua salada, a maçã, você deve ter uma atividade intelectual constante. Pegar um bom livro para ler, ler bons textos, assistir bons documentários, colocar a sua mente para trabalhar, não ficar como um zumbi consumindo informação. Não tô falando que se você ficar lá assistindo o BBB é uma atividade intelectual. Não é uma atividade intelectual. E eu não estou menosprezando o BBB. Não tô falando nada que não é verdade aqui. Todo mundo sabe disso. Aqui não é mistério. É entretenimento. É uma coisa. Entretenimento serve para quê? Para eu me entreter. Para eu me perder, não ficar pensando nas coisas que eu quero. Eu vou me entreter naquilo. Aquilo vai me jogar no mundo que ele se propõe. Vai me divertir, vai me gerar uma série de emoções e a partir daquilo eu esqueço dos meus problemas. Isso é uma coisa e que você deve fazer. Não estou falando que você não deve se entreter. Procure sua forma de entretenimento. Fundamental. Fundamental. Eu vou ser igual aquelas pessoas que falam, não, entretenimento, não acho isso. Eu acho que é fundamental. Você não é uma máquina. Porém, apenas entretenimento começa a gerar um problema na sua vida. Porque se você precisa se entreter a todo momento, você está fugindo do quê? O que você pensa que você não quer pensar mais? Por que você não para refletir sobre a vida? Mas é cansativo. É cansativo porque você não começou a fazer. Você entende? A atividade intelectual, ela depende de ter hábito. Né? No livro A Vida Intelectual, Serge Langes fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Você precisa ter essa vida intelectual constante. Você precisa estar lendo sempre, assistindo um bom documentário. Não espera, não estou no clima. Não, cara, coloca ali. Pega o livro para ler. Substitui uma parte de entretenimento que você tem na sua vida. Coloca um bom livro para você ler. Um documentário diferente. Assiste uma peça de teatro. Pode ser no próprio YouTube mesmo. Entendeu? Coloca uma palestra para você ouvir, uma palestra enriquecedora, lógico, não é só aquelas palestras motivacionais. Né? Então, isso é muito importante, desenvolver o seu intelecto de forma moderada e de forma constante, né? Para desenvolver a sua mente também. Estamos chegando perto do fim. A penúltima lição, a sexta lição incrível de Albert Einstein para a sua vida. A alegria de contemplar e de compreender. Eis a linguagem a que a natureza me incita. Olha só. A alegria de contemplar e compreender. Olha que coisa importante. Eis a linguagem a que a natureza me incita. Ele gostava de observar e compreender aquilo. Por trás disso está o quê? A capacidade de você manter a sua atenção, de observar a vida. E a curiosidade, a alegria de contemplar e compreender. Eu posso observar, por exemplo, um pano. Tem um pano aqui. Né? Posso observar esse pano. Estou só vendo ele, está aqui. Meu pano está aqui em cima da mesa. A partir do momento que eu passo a ter a minha atenção voltada para esse pedaço de pano, para quem está no áudio, tá? Eu estou mostrando um paninho na minha mão. Para quem se eu passo a observar esse pano e fico pensando, cara, como que esse pano foi feito? Ele é amarelo, ele é verde. Olha, mas como que fizeram esse traçado? Que tipo de linha foi utilizada aqui? Isso aqui é algodão. Mas como é que será que alguém fez? Então, tudo isso, esse questionamento, essa curiosidade, ela vai me gerar o trabalho intelectual necessário para que eu compreenda. E aí está a atividade intelectual. Observar, contemplar e compreender. E olha o que ele coloca. A alegria de contemplar e compreender. Ele se sente alegre em estar observando, em raciocinar e em compreender aquilo. A alegria dele está em compreender o mundo, em tentar decifrar o mundo. Por isso que ele vai estudar a física teórica. Para compreender algumas coisas que acontecem no mundo. Eu não estou falando para você virar um Einstein, não estou falando para você fazer física teórica, não estou falando isso. Mas eu estou falando para você pegar aquilo que você gosta, passar a tentar compreender aquilo. Veja que... Por que eu comecei nesse trabalho, né, de produção de conteúdo e tudo isso? Porque eu
quis e quero ainda entender como que as pessoas aprendem uma coisa. Como que elas assimilam, como que elas dominam esse conhecimento, como que o cérebro funciona, como que a mente funciona. São perguntas que eu tenho até hoje. E todos esses anos, estou desde 2014 produzindo conhecimento, estou na academia, estou fazendo o mestrado, tudo isso me leva a entender essa questão humana. Para mim, é isso que eu quero compreender. Essa é a minha visão de mundo. Você vai ter a sua. Vai ter o cara que vai falar, cara, como que um avião fica no ar? E a partir daquilo ele fica pensando, ele vai trabalhar com engenharia de avião, seja o que for. E o outro vai chegar e falar, não, cara, como que um programa executa dessa forma? E ele vai digitar códigos e vai ser um cara que vai trabalhar com isso. Cada um tem o seu ofício. Cada um tem a sua função. Assim como tem gente que pode chegar e falar, cara, por que as pessoas riem? Por que as pessoas elas dão risada das coisas? E esse cara vai ser um grande comediante. Você tá entendendo? Cada um vai ter o seu prazer na sua área, com base na sua contemplação. E isso é importantíssimo, porque isso vai desenvolver o seu sentido de vida. Aquilo que torna a sua vida alegre. Um vai ser médico, o outro vai ser engenheiro, o outro vai trabalhar com códigos, o outro vai trabalhar com engenharia, o outro vai trabalhar com biologia, o outro vai trabalhar com ensino, com línguas, com seja o que for. Mas houve ali a alegria e a contemplação e a compreensão. Elementos fundamentais para a sua vida. A 7ª e última lição de Albert Einstein para a sua vida. Isso aqui que ele coloca é o seguinte. Como julgar um homem? Lembrando que homem no sentido de humanidade. Como julgar um homem? Ele pergunta. De acordo com uma única regra, determina o autêntico valor de um homem. Em que grau e com que finalidade o homem se libertou do seu eu? Vou repetir. Como julgar um homem? De acordo com uma única regra determina o autêntico valor de um homem. Em que grau e com que finalidade o homem se libertou do seu eu? Esse eu que ele quer dizer aqui é o eu egóico, o ego. Estava em alta o Freud na época, né? De que forma o homem conseguiu se libertar do seu ego? O ego é o quê? Esse eu do dia a dia. O que tem inveja, o que tem mágoa, o que quer ferrar os outros, o que mente, o que procura apenas a sobrevivência, que não é errado. Mas de que forma você consegue se desprender desse eu? Desse eu que é uma aparência. De que forma você consegue ter um contato com o seu eu superior, que é um eu que está muito mais ligado aos seus sonhos e desejos que muitas vezes não são realizados. E eu estou falando aqui desejos no sentido mais positivo. Não estou falando só em desejo sexual ou coisa do tipo, que não tem problema também. Só estou deixando claro aqui para diferenciar. De que forma você conseguiu se ligar com esse eu superior para produzir aquilo que você veio aqui para produzir. Aqui eu estou quase indo para uma linguagem meio metafísica, religiosa, de missão de vida. Eu acredito nisso, talvez você não acredite. Mas como que você conseguiu se desprender disso? Aqui é muito interessante porque mostra um Einstein bem filosófico. Talvez seja frutos das conversas que o Einstein teve com Tagore, o filósofo indiano Tagore. Parece muito com isso. E eu quero deixar isso aqui sem discutir muito esse assunto. Eu quero que você pense por si mesmo. Em que grau você conseguiu se libertar do seu eu? Em que grau você conseguiu se conectar com o seu eu superior? Uma pergunta simples e bem prática para te ajudar nisso. Os seus sonhos e aspirações que você tinha quando criança, que você queria ser, que você desejava ser, você concretizou isso? O que impediu você de fazer isso? Porque quando nós somos crianças, nós estamos muito ligados ao nosso eu, esse eu superior. Vou colocar esse eu superior ainda, vou deixar aqui bem abstrato, tá? Porque eu não quero me adentrar em questões religiosas, filosóficas. Quando nós somos crianças, nós ainda temos isso muito perene, né? De sonhos, realidades, e não temos essas travas que é medo, insegurança,
Tudo isso vão sendo mecanismos que nós vamos aprendendo com o tempo. Que coisa, né? Aprendemos isso com o tempo. E isso faz a gente se distanciar e considerar, muitas vezes, um sonho bobo, utópico, bobeira, para não ser pensado. E muitas pessoas não conseguem e se veem frustradas diante de não conquistarem aquilo que tinham como um anseio maior. E a pergunta que eu tenho para você é: você se distanciou desse seu eu superior e se juntou mais a esse eu egóico? Você vê que hoje o Psinecast ficou bem confuso, né? Bem para pensar, mas eu quero que você reflita a respeito disso. Não vou mais comentar, eu quero que você pense. Em que grau e com que finalidade você se libertou do seu eu? Essa é a minha pergunta final para você. Essas são as 7 lições de vida do Albert Einstein. Lembrando que o livro, se tiver o link na Amazon, deixarei ele embaixo aqui para você. Albert Einstein, Como Eu Vejo o Mundo. O link do livro na Amazon, se tiver, deixarei aqui embaixo. Se não tiver, você pode procurar nos sebos. Depois, você que está ouvindo pelo YouTube, já clica em gostei, já compartilha, já manda para os grupos, faça com que mais pessoas conheçam o Psinecast. Muito obrigado, agradeço quando você faz isso. E você também que está aí nas plataformas de áudio, Apple, Google Podcast, Spotify, compartilhe também com seus grupos, com seus familiares e conheça mais o Psinecast. Lembrando que o Psinecast vem com suporte no meu curso Método 5. Método 5 é um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Quer que eu ensine você a estudar? Eu vou te passar o meu método. É só acessar método5.com. Método 5, o número, tá? O número mesmo, método5.com. Acessa lá, você vai ver como funciona o meu método e você poderá se inscrever. Aproveite para fazer uma maratona de Psinecast, porque já tem vários episódios de vários temas diversos. Faz uma maratona aí dos vários episódios, espero que você goste. É isso, nos vemos no próximo episódio e até mais.